Meia-noite, eu fui na casa da Sandra com o Justino pegar essa blusa. Ela me esperou na esquina, porque já ia dar meia-noite. Porque eu tinha que vir de azul. Eu disse, eu quero a calça rosa e quero a blusa azul. Aí, quando o apóstolo orou, que os primogênitos recebam a unção de Rubem, eu disse, é para mim. Isso é comigo. Sou eu, o Senhor quer me restaurar nessa noite como primogênita. Entendeu? E eu sabia que era para mim. E no final de tudo, eu não vou resumir a história, não. Vou parar por aqui. Eu entendi que o Senhor queria restaurar a primogenitude do ministério. Não é a minha primogenitude da minha vida. Também, né? Que eu ainda estou muito dolorida. Mas a primogenitude do ministério. E nós somos os primogênitos. E eu entendo hoje que o Senhor está me convidando, né, para que eu reaja como primogênito. Porque eu parei, né? Parei no tempo, as feridas permitiram, mas graças a Deus o Senhor tem me ajudado. E essa questão minha da paternidade, eu venho lutando com ela desde o meio do ano. Eu acho que assim, a única que eu conversei aqui, eu acho que foi a pastora Nurivânia, porque eu estava tão louca nesse dia, né, e o Anderson, e os meus irmãos. E eu disse... Alguém me perguntou, você já disse isso para o apóstolo? Eu disse, não, nunca. Se ele sabe, foi um antes que disse. Eu disse, mas eu nunca falei, ou a pastora Nurivânia, mas eu nunca falei com ele. Não foi que eu não falei com ele, mas foi que Deus não permitiu para que eu falasse isso hoje. Sabe, o antes, porque já é da família. E assim, eu quero dizer que esses 17 anos eu perseverei, né? Eu criei raízes, né? Estou criando, vou crescer mais ainda. E assim, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor permitiu que, se eu ainda não deslanchei no reino, porque precisava ainda ser tratada essa área. Por isso que eu perdoei minha mãe, porque o Senhor me mostrou lá quando eu sonhei na rede. O Senhor me preparou, me mostrou que na minha infância tinha algo que precisava ser tratado. Agora, o que Ele vai fazer de hoje em diante, não sei. Me pergunto eu. E a gente entendeu ontem, ele veio para lá e disse, quando ele me futucou, quando ele disse para orar pelo povo, eu não conseguia reagir. Mas a unção de primogenitude foi para você, mas eu creio que foi para nós, para mim. Amém? Então, o culto foi cura, né? Muita cura. E assim, né? Aí eu disse, o apóstolo perdeu a Radassa, sua primogênita, e ganhou eu, né? Hoje, vamos dizer que é hoje. Nega, e no dia que a gente veio por aqui na profecia do Alexandre, que eu vim, peguei na Sil, eu não sei porque eu vim. Eu acho que ali começou um trabalho. Eu vim, e quando eu peguei nela... na mão dela eu ouvi uma voz, disse, a promessa está viva. E eu lembrei que quando eu não conhecia nem o Justino, a gente foi para o Recife, no casamento deles, comprar as coisas. E numa madrugada lá, a gente orando com a pastora Neidinha. A pastora Neidinha disse para mim e para ela, não sei se ela lembra ainda, que eu ia casar com um homem que a mãe dele ninguém queria. Só eu, que eu aparentava ter o coração ruim, mas eu não tinha. E que juntos com esse rapaz a gente ia saquear o inferno. Foi? A gente junto, né? E quando eu peguei na Sil, isso veio à tona. E eu disse, eu preciso... Deus, o Senhor está querendo que eu faça o quê? E assim, quando eu disse... Eu até conversei com ela no reencontro. Eu disse, Sil, veio isso. Então, assim, Deus está querendo algo de mim. E eu não sei, né? Os irmãos aí, como é que chama? Os profetas. E eu fiquei pensando assim, mas aí nós somos os primogênitos. E hoje o apóstolo falando, eu disse... Os filhos, disse para o antes, não foi? Os filhos ficaram, nós que estamos aqui. Aqueles que não foram é porque não eram filhos. Então, nós permanecemos. Então, 17 anos para mim é essa frase. Permanecemos com amor. Amém? Então, estou aqui, né? O Senhor me deu meus filhos, minha Débora, meu Timóteo, né? O meu Justino, o meu Justo. Então, hoje é manhã de cura. Começou ontem, começou em junho. Então, apóstolo, eu sou uma radaça, né?
a Radassa, depois vem sabe o que? O Radaço. Estamos uma Radassa, né, e estamos aqui para juntos avançar, né? A gente errou, erramos, vamos aprender, mas quando a gente reconhece, temos um recomeço. Então eu creio que agora eu estou recomeçando, por isso que eu disse para ele, né? A gente, na casa dele, ele falou aquela palavra do João 15, né? Saiu lá na casa do Anderson, depois que o meu tio faleceu. E eu disse, Anderson, eu estou pisada. A casca, a uva foi pisada. E ele disse, mas nós perseveramos. Amém? Deixa eu abraçar a minha filha, né? Minha Radassa. Quando eu estava grávida da Radassa, a Gil, ela disse uma frase muito forte, que me feriu muito, me machucou demais, demais. Ninguém nunca me feriu com a frase, com nada como a Gil me feriu. Ela sabe disso. E ela disse assim, porque eu tinha muitas crises de vesícula. Eu passava mal, eu sofria muito. E algumas vezes eu não conseguia chegar na hora de fazer o culto e me atrasava e saía para vomitar. E ela disse assim, gravidez não é doença não, isso é frescura. Na porta da igreja, a gente sentada, eu disse, Gil, eu não desejo para ninguém. Ela ainda disse isso. E eu disse, Gil, eu não desejo para ninguém o que eu estou sentindo. Mas eu queria que você sentisse pelo A Gil, ela é minha herdeira em tudo. Incrível, eu já orei, já retirei essa palavra. Mas se eu adoeço, a Gil adoece. Se a minha barriga... Problemas, né? Que vesícula todos nós temos. E eu sempre orei e disse, Jesus, essa palavra aqui foi tão forte. E eu sei que sai da minha boca, sai com poder. Mas eu retiro, eu não quero a Gil doente. Né? E eu digo para vocês que eu nunca disse, mas ela sabe. Eu amo a Gil tão é chata, a Gil é cabulosa, a Gil quando quer falar, né? Todo mundo conhece a Gil, mas eu tenho um amor por ela que vence tudo isso, que me faz estar com ela todas as vezes que eu ia para Arapiraca, eu ia para ficar com ela. Todas as vezes que eu ia para ficar com ela. Tá ali, né? E é um amor de filha. E foi na gravidez da Radassa que a Gil teve comigo todo o tempo. Até de ficar no hospital, eu tenho um monte de irmãs, minhas irmãs também queriam ficar, mas foi ela que ficou comigo. Foi ela que, na hora que eu chamei para ir para o hospital, só chamei ela e minha irmã. Né? E a minha irmã voltou para dar o recado e ela ficou comigo, para dizer que eu estava no hospital, para dar o recado, e voltou com o irmão que me levou, e ela ficou comigo. E eu sei que eu já gostava, eu já amava a Gil, mas eu achava assim, que era porque era, né, discípula, era uma das primeiras, era a primeira que estava chegando na célula, com a gente, andava para todo canto, era questão do ministério, mas eu tenho um amor pela Gil que ia além do ministério, e além do filho de igreja. E agora eu entendi, né? É a minha nega, a minha Radassa, não fiquem com ciúme, o meu amor é muito grande por todas as minhas discípulas, as meninas da célula, não fiquem com ciúme. Eu amo todos, e eu acho que eu me deixo me doar para todos. Tenho minhas falhas, mas a Gil, ela, assim, é a Radassa, né? É a que leva cacete. Ainda liga para mim, olha, o médico está aqui, você não vem não, Mulher, eu já falei com o médico, você não vem não para o médico para fazer essa cirurgia da sua barriga. Então isso é uma preocupação também de filho. Né? O cuidado, a gente arenga pouco, a gente briga pouco. Mas hoje, desde, né, eu entendi mais forte ainda. Estou sofrendo de bom, né? Porque eu entendi que a Radassa, eu sempre soube que a Radassa era a oferta do Francisco. Eu sempre soube que era a oferta dele. E eu sempre soube que era porque ele não queria que a nossa filha sofresse missões. Eu sempre soube.
Então, quando Deus estava me pedindo a Radassa, eu disse, Senhor, eu libero a minha filha para missões, porque eu achava que era para ir para missões. Quando eu vi ela se distanciar no jardim, eu achava que eram os campos brancos do Senhor, era missão. E eu liberei, eu disse, agora faça o Francisco liberar também, porque ele disse que não quer. E aí foi quando o Senhor levou a Radassa. Amém? Mas ele me deixou a Gil como Radassa. A Naara é a minha doçura, não tenho o que questionar. Foi a minha segunda filha que ele mostrou que eu tinha. A Naara é totalmente diferente. Seria, e se a Radassa estivesse viva hoje, era totalmente diferente. A Naara, com aquele jeitinho dela, ela preenche todo o espaço que é permitido preencher, que Deus não deixou nenhuma brecha. Porque a Naara é a Naara. A Naara me preenche o dia todo. E é um amor que não se explica, né? E é isso. É 17 anos, né? Esse dia ia chegar, porque a gente nunca falou da Radassa como a gente tem falado nos 17 anos. E eu sabia que a nossa maior oferta da Radassa para Deus era para que a gente pudesse florescer enquanto ministério. Por isso vocês estão aqui. Porque foi dessa oferta que a gente deslanchou. A gente estava no início do ministério. Estava começando, só éramos nós. Só tinha convertido a Gil, Anderson e o Val. E só éramos nós, os 11 que iniciou o ministério, 9 adultos, 2 crianças, e a Gil e o Anderson que se converteu. Éramos nós o ministério, quando a Radassa foi embora. E aí veio esse jardim todo florido, que cada um de vocês fazem parte e é uma flor desse jardim. Então foi uma oferta muito grande, mas de um valor sobrenatural, porque senão, foi uma oferta em favor de vocês. Eu não sei se vocês entendem isso. Foi uma oferta em favor de cada um de vocês. Não que vocês não fossem se converter, não que vocês não se encontrassem no reino de Deus, mas vocês fazem parte da nossa maior oferta. Então Deus levou a Radassa, nos deu Radassa e nos deu todos vocês. Amém? Senão eu vou chorar mais, eu estou me segurando. Eu lembrei aqui de uma coisa. Eu sou tão primogênita que Deus revelou Timóteo primeiro para ele do que para mim. Está vendo aí? Ele recebeu o Timóteo primeiro que eu. Quando ele disse, tu está grávida, eu estou não. Veio a Débora e depois veio o menino feio, esquisito, que agora está aí, um levita. Vem, meu filho. Amém? Então você saia daqui sabendo que você é um primogênito do Senhor. Amém. Shalom a todos. Ontem, no momento que o apóstolo falou sobre primogenitura, eu lembrei de um momento que a gente viveu na intercessão lá do reencontro. Estávamos eu, Adna, pastora Neurivânia, Iniara, pastora Luciane, profeta Mauro e eu não lembro mais quem estava lá. Gleice já disse. Estávamos orando lá na intercessão do reencontro. E Deus compartilhou algo sobre isso. Oramos e foi basicamente, um pouco do que a Gil compartilhou aqui. Aí quando a Sil veio aqui à frente, eu fiquei um pouco... Não, Deus ainda tem algo para falar, não é só isso que a Sil está falando, não. Aí perguntei ao Mauro, e aí? Aí Mauro, realmente. Então, Deus me trouxe essa palavra, que eu li ontem, não sei. Segui a paz com todos, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Então a sua voz abalou a terra. Mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o sol. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como as coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? E diante disso, nós, conversei com os profetas, entendemos que durante a caminhada, nós, MAB, somos uma família. E como família, a Gil acabou de falar, né? Os filhos permanecem. Na família a gente briga, a gente se estapeia, acontece coisas tensas, mas permanece junto, né? E se mexer com a família, ainda se tiver brigado, ai de quem mexer, né? Ainda se tiver chateado, se mexer, epa, eu posso, você não. É ou não é? A gente vai nisso. Então, o que Deus compartilhou ontem, para não me estender, é que nós precisamos restaurar essa unção da primogenitura a nível ministerial, em cada um dos ministérios, em cada uma das unções que nós recebemos. Aqueles que pegaram e jogaram essa unção, que desperdiçaram, que lançaram fora, infelizmente, deixaram para trás esse direito de primogenitura, de receber a porção de Deus para a vida. Mas nós que permanecemos, nós que estamos no caminho da restauração dos 5 ministérios, vivendo essa unção em cada uma das tribos que foi liberada para nós, precisamos prosseguir, porque a unção da parte de Deus é algo que veio dos céus, uma responsabilidade que não foi dada pelo apóstolo, que não foi dada pela apóstola, que não foi dada por mim. Ele já recebeu isso, como ele falou, há 33 anos agora. Já recebeu essa missão, faz com excelência, tenta caminhar ao lado dele. A gente também já brigou muito, viu, minha gente? Não foi pouco, não. A gente não, eu brigo com ele, né? Ele não briga comigo, não. Ele só brigou comigo uma vez. Misericórdia. Mas, nesse tempo. Mas sempre ouvi como meu pai, amo demais. Disse para ele: gente, cuidado, agora que eu vou pegar no seu pé mais do que antes. Então, assim, essa unção nós precisamos viver. Então, se ela foi abalada durante esses 17 anos, se nós enterramos, se nós fizemos algo com aquilo que Deus liberou para nós, precisamos hoje restaurar. Senhor, eis-me aqui. Não vou me esconder, não vou esquecer de quem eu sou no Senhor. A nível de reino, o nosso primogênito é Cristo. Ele é o primogênito da criação. Mas o que era dele, o que foi que ele disse ao Pai? O que era meu, eu dei para eles. Ele compartilhou conosco. Então vamos viver isso como MAB, na excelência. Continuar crescendo, continuar florindo. Compartilhei um pouco disso ontem, mas eu vou dizer o que o pessoal me disse e que eu também percebi. Gente, nos momentos de oração por Cristo, baixe o som. Baixe o som. Existem palavras proféticas sendo lançadas, existem orações sendo feitas que o povo precisa ouvir. E eu conversei com algumas pessoas e compartilharam que 80% do que foi falado não foi compreendido. Então, assim, está no momento de uma palavra profética, de uma oração, diminui, não precisa parar, mas baixa o som, para que os comandos sejam ouvidos, para que as palavras proféticas sejam ouvidas. Na hora da adoração, não. Pense num cabo que gosta de ouvir a guitarra e a bateria, sou eu. Amo, sempre amei, desde jovem. Amo o som da guitarra. Quando o menino ali pega, topado. Entendeu? Mas no momento da palavra profética, da oração, baixa o som. Se possível, alguns instrumentos já parados, fica só som de fundo. É necessário. Amém? Então, era isso. Vamos viver
essa restauração. E foi muito forte o que Deus compartilhou. Essa restauração precisa ser baseada na unção apostólica e profética. Amém? Sim, aí só porque a Gil falou, né? Meus amados, se você sentar comigo para conversar algo sério, eu não converso com ninguém além de orar. Nem com a minha esposa. Agora, se for algo que a gente conversa na esquina, eu converso com todo mundo que der para conversar, eu converso. Mas se for algo sério, se a gente sentar para conversar algo sério, nem a minha esposa sabe. Eu acho que talvez eu converse com o apóstolo. Talvez, se eu ver que dá para compartilhar com ele. Mas se não, nem ela. O povo chega lá, conversa algo sério comigo, aí vai lá, ô Adida do céu, o que o Anderson não lhe contou, não? Ela, não, que ele não me conta. Não conto, gente. Se você sentar comigo, Anderson, eu preciso conversar. Eu entendo que é algo seu, comigo, e eu vou apresentar a Deus. Minha esposa é minha esposa, a gente compartilha a nossa vida. Mas o que você compartilha da sua vida comigo para orar, eu não compartilho com ela. Não com ninguém. Amém? Então, prima, nem ela sabia, ela soube agora, viu? Cadê a Gil? Ela soube agora. Pergunta a ela. Graça e paz, queridos, amém? É um pouquinho grossa a minha voz. Vou tentar resumir, né? O que eu estou sentindo desde ontem e desde esse último mês. O apóstolo sabe, eu não conseguia entrar todos os dias para a intercessão que a gente estava fazendo pela festa. Mas aí eu consegui entrar alguns dias. E aí o Senhor pediu para eu compartilhar 2 sonhos que eu tive essa semana. E aí eu estava ali sentada e disse, não vou falar. Aí eu vim falar, tá certo? É o seguinte, essa semana eu sonhei, o Espírito Santo está trazendo na minha mente o significado. E é por isso que eu estou aqui para falar. Eu sonhei primeiro com uma mulher. E essa mulher, ela me entregava uma bebê, uma menina. E eu olhava e parecia a Sil e parecia a pastora Flávia ao mesmo tempo, mas eu não conseguia identificar. E eu estava ao lado da igreja Betel, mais ou menos. E essa criança estava doente. E alguém falava assim, ela está precisando de cura. E eu começava a correr com essa criança, correr. Até encontrar um hospital, procurava um hospital, eu batia nas portas das pessoas. E, de repente, eu estava em como se fosse uma floresta, um mangue com essa criança. E eu estava desesperada com ela no meu braço. Era uma bebezinha, eu acho que ela tinha uns 9 meses, por aí. E aí eu comecei a entender agora que, com relação ao primeiro sonho, eu estava representando a igreja MAB. Essa criança poderia ser a Radassa e a Gil, que estava sendo entregue. Eu, como primogênita, estava socorrendo a questão da primogenitura das duas. E quando eu estava nesse mangue, quando eu chegava no final do mangue, como se fosse uma floresta, desesperada com esse bebê no braço, para que alguém me ajudasse a socorrer, eu entendia que era com relação à cura. E agora pela manhã eu entendi que era com relação à cura da primogenitude e cura espiritual. No dia seguinte eu sonhei com um aborto, mas antes de chegar no dia seguinte, ontem quando eu estava dançando, eu não sei se vocês viram, mas eu não estou conseguindo dançar porque os meus tornozelos eles estão muito inchados. E depois da oração de primogenitura e depois do momento que teve da consagração, que o pessoal recebeu, como é que chama? Consagração, legitimação, aí foi que começou a desinchar. Aí eu olhei para o filho e falei, olha, está começando a desinchar. Mas desde que era com relação à primogenitura, muito inchada, agora que está melhor um pouquinho. Mas eu estava ali sentada e eu só vim porque estava queimando muito, começou a queimar. Enquanto a Sil e a Gil falavam, os meus tornozelos eles estavam queimando muito. Eu estava ali encostada e estava me dando uma angústia. E
depois no dia seguinte, a gente orou, não foi? Por filhos, por primogenitura. No dia seguinte, eu tive outro sonho. E eu estava em um lugar como se, ao mesmo tempo, eu estivesse no Faustão e, ao mesmo tempo, na casa da minha mãe. E com relação a essa questão do Faustão, da fama, é que muitas vezes nós, como igreja, nós temos enchido o nosso coração de coisas que não agregam no nosso lado espiritual. Mas eu estava sendo visada. Então, eu começo a entender que naquele momento que eu estava como se fosse entrando no Faustão, eu também naquele momento estava começando a contar a minha história. Ele falava assim, conte a sua história. E agora eu começo a ouvir, e é por isso que eu estou contando, com relação à primogenitura. E aí, eu estava ao mesmo tempo no banheiro da casa da minha mãe, ela falava, Cíntia, corre, a tua tia está perdendo o bebê. E eu corria para a cozinha. Quando eu chegava na cozinha, eu olhava para o quarto que tem na cozinha, que é um quarto de computador que a minha mãe tem. E quando eu olhava para debaixo da cadeira, eu vi uma poça de sangue. E eu falava, ela precisa ir para a emergência, ela precisa ir para a emergência. Aí, ao mesmo tempo, eu olhava para minha tia, ela estava na quina da mesa, entre a mesa e a pia. E ela falava assim, não, Cíntia, olhe direito. E aí eu olhava, só que antes de eu chegar, eu pensava que era como se fosse um acidente. Eu falava, é um acidente? Aí minha mãe dizia, não, é um bebê. É o bebê da sua tia, é o bebê. Aí eu corria, quando eu olhava, eu via essa poça de sangue, mas antes eu olhava e via a Jéssica, a irmã do Eric. Estava a Jéssica, eu falava, Jéssica, o Eric sofreu algum acidente? Ela falava, não, Cíntia. E eu olhava para minha tia e eu olhava novamente para debaixo da cadeira, e quando eu olhava, a poça de sangue tinha secado. E ela falava, não, ele não morreu. Não está morto, Cíntia, não está morto. Foi só um sangramentozinho. Eu disse, mas mesmo assim precisa ir para a emergência. Precisa de cura, precisava de cura. E Radassa não foi um aborto. Radassa nasceu. E o ministério nasceu. E ao mesmo tempo, quando ela falava isso, eu olhava para a Jéssica, que estava sentada na cadeira. E a Jéssica estava com a marca de sangue no meio da testa. Eu falava, Jéssica, que sangue é esse na sua testa? E aí eu acordei. Então, 17 anos. Sacrifício. Ainda precisava curar isso. Então, que eu e você possamos ser curados da nossa primogenitura. Que nós possamos entender que Deus, Ele trabalha com propósito. Ele trabalha na nossa história. E o meu tornozelo está diminuindo agora, de queimar, mas ainda está um pouquinho, mas é isso. E sim, e com relação, eu estou tentando, para não esquecer nada, que eu estava ali. E essa semana eu fui muito atacada com relação a critérios de justiça. E eu estava muito inquieta. Muito inquieta, porque eu olhava e falava, Jesus não é assim, eu não concordo com isso. E coisas, no geral, na vida. Várias situações, principalmente essa semana. Cheguei sexta-feira, eu estava muito sobrecarregada. Cheguei aqui no sábado, o Anderson veio até fazer uma massagem. Eu disse, meu filho, tá duro. Tá tenso, viu? Mas Deus, Ele é justo. E agora eu entendo porque eu estava sendo tão atacada com relação a critérios que eu acredito que sejam injustos. Jesus, Ele também foi atacado na sua justiça, porque Ele era o filho do Pai. Ele era o primogênito do Pai. Ele é o primogênito do Pai. Então, muitas vezes, a gente não entende o mistério de Deus para a nossa vida, mas eis aí os frutos da primogenitura. Eis aí 17 anos, legado, filhos, restauração e cura. E ontem, quando eu cheguei, que começou ao louvor, eu olhei para a floresta. Gente,
Todas as vezes que eu olhava, eu estava vendo um olho ali. Um olho, eu falava, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, se isso é espírito, se isso é maligno, meu Deus, está repreendido. Comecei a orar, né? Está repreendido em nome de Jesus, meu Deus. O que é isso? Porque eu só estava olhando, só estava vendo um olho. E aí, quando eu olhei para cá, eu ouvi assim: olhe os olhos do leão. E aí eu olhei, e olhei de novo para ali. Eu falei, uau, é um leão. Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele estava no mangue, ele estava na floresta. Quando a menina estava precisando de cura. E é isso. Amém? Alguém mais? Muito forte. É forte. Mangue é Nanamburaquê. A demônia-chefe, né? Ela é maior que Iemanjá. E o lugar dela é no mangue, na lama. Porque ela simboliza os corpos em decomposição. Moisés, né? Joquebed, Moisés não vai morrer. E Deus está dizendo para a gente que Nanamburaquê não pegou, né? Nossa primogenitura, nossos filhos, nossa vida. Ela não venceu. Nós estamos vivos, produtivos. Pense num povo que gera, somos nós. Filhos, empregos, negócios, né? Vendas. Povo inteligente. Não é tirando o mérito de ninguém, mas nós somos inteligentes. Viu? Pense quando vocês começam, não é não? Pé quente aí das motos. Nós somos inteligentes. Poxa vida. Então significa que todos estão vivos. Vivos. Os filhos ficam. Amém? Que hora é essa? 11h10. Eu acho. Precisa falar alguma coisa? Já falou tudo, né? Pronto, vamos ouvir a dança para eu me recompor. Tem uma dança especial, a gente vai se recompor agora, em nome de Jesus. Eu estou sem graça.
fomos para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava isto justo, levar aquele que se afastou desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Eu quero nessa manhã falar sobre duas coisas nesse texto. Eu quero falar sobre unidade com Cristo e unidade no corpo de Cristo. Porque nós precisamos entender isso para andar mais um tempo, para viver mais um tempo. Nesse momento, Paulo está tentando ou retomando a segunda viagem missionária. E continua com Barnabé. Está dizendo aí que Barnabé foi para Chipre. Então Barnabé era um convertido da ilha de Chipre. Dá a entender que ele já é bem experiente no trabalho. Paulo se converteu, foi Barnabé que defendeu Paulo, foi Barnabé que apresentou Paulo para os apóstolos. Também dá a entender que Barnabé é judeu, convertido da diáspora, da cidade, da ilha de Chipre. E agora, na segunda viagem missionária, os dois, ou melhor, Paulo tomou uma decisão: Barnabé, vamos voltar a visitar os irmãos? Vamos. Qual foi a escolha de Barnabé? Vamos levar Marcos. E Paulo diz: vou não com ele. Com ele quero ir não. O Marcos, no capítulo 13, versículo 13, o Marcos tinha desistido no meio da primeira viagem missionária. Presta atenção onde eu quero ir. Simplesmente todo mundo trabalhando, 13, todo mundo trabalhando, todo mundo exercendo suas funções, e o João Marcos simplesmente toma a decisão de voltar para Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nós estamos vendo que no início do ministério de João, Marcos, esse é o autor do Evangelho, ele parece um menino mais preocupado em estar com o tio ou o primo do que fazer a obra, porque Barnabé é primo ou tio de João Marcos, a Bíblia fala, chama de primo, mas a palavra dá mais para sobrinho. Então, foi o meu tio que me chamou, eu vou com meu tio, e qualquer hora dessa eu posso voltar para casa. Desistir. E por que a gente, às vezes, com família, a gente trata assim? É o pai, é a mãe, é o irmão. Parece que proximidade, parece que família, a gente não trata com tanta seriedade como se fosse uma pessoa de fora. Os da casa são, né? O discípulo não tem honra na sua. Então, o João Marcos está dando esse exemplo. É meu tio, vou para Jerusalém, vou visitar trabalhar para quê? Missionária, aí Paulo diz: vou não com ele. Não quero ir com ele. E o que é que o primozinho Barnabé faz? Então fica aí que eu vou seguir meu sobrinho, vou seguir meu parente. E aí Barnabé e Marcos vão para Chipre, e Paulo encontra agora no capítulo 15, versículo 32, Paulo agora encontra um homem, um profeta chamado Silas ou Silvano.
Isso. Eu creio que seja algo bom. 17 anos, vocês me ouvem desde o primeiro dia. E os outros que vieram depois, vocês me ouvem desde o dia que vocês me conheceram, que vocês chegaram, vocês me ouvem. Nunca ouvi vocês dizerem assim, não vou para o culto porque é o apóstolo que vai falar. O contrário. Se por vocês e pela liderança, eu não saía de São Miguel. Eu pregaria de manhã, tarde e noite. A mesma palavra, às vezes o mesmo texto. Então, esse problema nós não temos. Amém? Mas você também precisa resolver com relação ao seu irmão. Porque no passado era legal. Há uns 10 anos atrás é massa. Top. E tem Anderson que vai pregar. É Flávia que vai pregar. É fulano que vai pregar. Era top. Hoje já está diferente. Hoje a gente já escolhe a não ir para tal culto, a não ir para aquela célula, porque é fulano que vai falar. Ela não está aqui, mas eu não esqueço o dia que a Maria, esmilinguida, deste tamanho, fez a Santa Ceia pela primeira vez. Chegou toda esquisitinha, sozinha da família, lá no ministério, e eu botei a Maria para fazer Santa Ceia. Pense no escândalo que causou. Mas eu fiz, não me arrependo e faço com qualquer um de vocês e ceio alegremente com qualquer um dessas crianças fazendo uma Santa Ceia. Coisa que os pastores aí fazem, nem o pastor auxiliar faz, só o presidente. Mas eu confio em vocês. E eu queria nessa manhã que vocês também, como já foi falado, continuassem acreditando no primogênito, naquele que chegou primeiro. Ele é miguelense, ele é da tua tribo, mas é ele a pessoa que Deus está escolhendo, usando. Eu queria que a gente saísse dessa manhã daqui com esse pensamento. Eu preciso gerar unidade, viver a unidade. Veja que os dois grandes homens, Paulo e Barnabé, são dois grandes líderes da igreja primitiva. Eles se separaram por questão de pessoas. Graças a Deus que a Bíblia é perfeita, não deixou a gente só com esse exemplo, porque quando Paulo está morrendo em 2 Timóteo, Paulo diz, Timóteo, tu vem, traz tudo o que eu preciso e traz também João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Glória a Deus por isso. Cura a nossa cabeça. Mas se a gente for olhar as picuinhas da juventude, a gente vai viver isso, uma separação, uma falta de unidade. Eu não vou para o culto porque é o fulano que vai pregar. E olhe que tem algumas pessoas que eu já ouvi pregar no ministério que não prega legal não, viu? Estou falando como acadêmico. Mas eu não posso medir a unção. A unção aí é com Deus. Mas eu escuto essa pessoa sem nenhum problema. E vocês ainda ficam dizendo, o apóstolo está aqui, eu fico nervoso, que não sei o quê. Não me ajuda. Essa fala não me ajuda. Dá vontade de eu pegar a Bíblia e ir embora. Pastor, o apóstolo está aqui, pregar na frente do apóstolo, não me ajuda essa fala. Vamos tirar ela? Bora tirar? Vem. Quem for falar, pregar, orar, não diz isso mais. Porque eu vibro com você. Eu escuto Deus com você sim. Então não diz isso não. Aposto aqui na frente, eu estou todo nervoso, estou gaguejando, estou já caindo. Diz isso não, precisa não. Me esquece, deixa lá quieto no meu canto e prega a palavra de Deus, deixa Deus te usar. Amém? Nós estamos vendo, por causa de uma falta de unidade, foi formado duas equipes. Barnabé e Marcos foram para um canto, Paulo e Silas foram para outro. E foram embora, começaram a trabalhar. E esses homens não trabalharam mais juntos. Dá a entender que os dois resolveram tudo, entre eles, mas não trabalharam mais. E eu não quero
eu não quero desenvolver no meu caráter ministerial e pessoal essas divisões ao ponto da gente não se encontrar mais. E é arriscado, porque já tem sinal, já tem fogo. Se tem fumaça, tem fogo. Diz o provérbio popular. Mas já tem pessoas que não dá mais para sentar na mesma mesa. Isso é sério. É sério. Estou abrindo o meu coração para vocês. Já tem pessoas desses 17 anos que eu não consigo mais sentar na mesma mesa. E eu acho que você também tem. Você também tem. Pessoas que não fluem mais quando você está na mesma mesa. Eu vou dar um exemplo bem banal, mas bem legal. Nem sei se vocês perceberam. Talvez vão perceber agora. Eu levei o louvor daqui de São Miguel e alguma dança talvez, não lembro, acho que era mais louvor, para o casamento da minha irmã em Maceió, de uma das minhas irmãs. E eu fiquei muito ativo, me envolvi, eu assim, a gente mexendo na decoração, aquela coisa toda. E vocês, a turma do louvor escolheu uma mesa próximo, dentro, no lado coberto, onde ia ter o jantar, essas coisas, que o casamento foi fora. E a gente sentou na mesma mesa. Não sei se vocês lembram. Não sei também se vocês já perceberam. Foi a única vez que eu sentei na mesa do louvor onde não houve nenhuma barreira entre a gente. Todo mundo brincou, todo mundo comeu, todo mundo riu. Incrível, eu lembro disso, isso marcou, parece que eu estou vendo. De vez em quando eu penso nisso. Mas tem outras ocasiões que fica aquele grupinho ali, os queridinhos aqui, os gordinhos aqui, os maguinhos aqui, os bonitinhos ali, os feinhos ali. Não é? E quando chega um, a gente corta a fala, para de conversar, fecha a cara. Quando chega aquele que a gente precisa melhorar isso aí, como família. Vou dizer de novo. Acho que eu tenho que repetir de vez em quando. Ei! Não, não é você não. Eu sei que você queria fazer, mas não é você não. Eu sei que você faria, mas não é você não. Desde onde que a gente tem um acordo. Vou repetir de novo. Eu não bebo água da mão de quem eu não gosto. Vocês já ouviram muito isso? Eu não bebo água da mão de quem eu não gosto. Oi? Né? Por isso que eu disse, não é você não, é? E isso surgiu na África. Eu vou explicar. Faz muito tempo, 17 anos de ministério, eu acho que eu ainda passei uns 7 ou 8 anos por lá vivendo isso, já faz mais de 25 anos que eu falo isso. Por quê? Quando eu cheguei na África, por ser branco, não, clarinho, estou já azul, de tão branco, mas eles me tratavam assim, né, o branco. Então na cabeça deles, eles eram servo e eu era empregado, patrão, e eles empregados. Então eles tinham que fazer tudo para o branco, para poder o branco pagar. Então se o branco quisesse ir para ali, já corria para saber o que é que o branco quer. O que é que o branco quer? E nessa época eu disse lá, eu não bebo a água da mão de quem eu não gosto. E peguei esse negócio até hoje. Porque se você me der um copo de água, saiba você
que é um prazer tomar essa água. É um prazer. Você não está me dando um copo de água porque você é servo e eu sou patrão. Você é filho e eu sou pai. Nós somos amigos. Nós somos parceiros de ministério. Então, tudo que eu fiz nesses 17 anos, procurei pelo menos fazer, foi para que a gente pudesse ser de igual. Se eu corro tanto, assim está como testemunha, se eu corro tanto para botar algo numa decoração, não é para mim. Me dê, bota aqui na minha mão, obrigado. Quando eu faço alguma coisa, não é para mim, é para você. E essas flores que estão nesses vasos sem flores, são para vocês, para quem quiser levar para casa. Tirando a minha do Anderson e a da pastora Raquel, os outros você pode levar. Tirando a minha e a do Anderson e a da pastora Raquel, o resto você pode levar. Quer botar no seu jardim? Leve. Hoje à noite, com vaso, com tudo. Eu não sei nem se eu vou recuperar o dinheiro desses vasos, dessas flores, não sei. Eu já disse a Deus. Quero nem saber. Porque se eu fiz isso aí foi para você. Que amanhã já é outra coisa. O próximo mês já é purim. Depois já é Páscoa. Eu não vou ficar apegado. Eu, não. Amém? Então nós precisamos viver essa unidade. Essa parceria. Você não está aqui para servir, ser servo, ser escravo, não. Por favor. Sai daqui com o coração em unidade. É meu irmão. É meu parceiro de dança. É meu parceiro de instrumento. É meu parceiro de célula. É a pessoa que eu me sinto bem estar do lado. E se Deus o usar, eu vou baixar a cabeça. Eu já sabia disso, mas o Igor falou algo para mim esses dias, que eu saí, acho, 3, 4 vezes com ele para o mesmo lugar para pregar a mesma coisa. Aí ele, eita, cada hora que o senhor fala diferente. Eu já sabia. Eu sei disso. É o mesmo texto, é o mesmo comando, mas é de maneira diferente. Cada auditório nos leva a falar. Mas isso é bom, quando eu escuto da boca de vocês isso. Isso eu entendo que vocês estão percebendo o que Deus está falando. E está entendendo o que a palavra está conduzindo. Isso para mim é fantástico. Agora dizer, poxa, de novo, pastor, que essa palavra de nome. Eita, cadê ele? O Augusto está por aí? Tá, não, deixa. Escuta o que foi que o Augusto fez comigo. Filho da Jéssica. Ele, depois da aula da música, dentro do carro, o carro cheio de menino. Eu, um bom motorista do jeito que eu sou. E o Augusto futucando os meninos, né? Tudo menino. Para, não sei o que, blá, blá, blá. Eu disse, minha gente, eu sou um péssimo motorista. Fiquem quietos aí para não minha cabeça. Aí ele, bem baixinho. Homem, já tá bom. Aí o carro virou um silêncio. Eu disse, olha para o tamanho da criatura. Falar com o velho, o avô velho dele. Homem, já tá bom. Mas o que é que eu entendi com isso? Numa brincadeira, o Augusto me entendeu. E ele não falou mais, nem brincou mais com os meninos. E eu calei minha boca porque ele disse que já estava bom. E o Augusto, com certeza, que ele não esqueceu essa cena, ele vai levar isso para o resto da vida. Um dia ele fala isso, ou ele vai trazer à tona. Que ele entendeu que precisa parar e que calou o velho. Eu ia falar para quê? Se ele diz, homem, já está bom. Se já está bom, está bom. Eu estou criticando ele não, viu? Estou dando exemplo que até as crianças entendem as situações. E por que muitas vezes os adultos não entendem, gente? Brinca com o ministério,
brinca com as coisas, brinca com os comandos, brinca. Não é tempo de parar mais não. Não tem como parar mais não. Não dá para voltar mais não. Pelo menos eu. Então me leva, me arrebata aí, porque não tem como voltar mais. Quem está andando, são 17 anos, é muito tempo. A Débora, deve estar aí também brincando. E a Letícia, numa aula passada aí, terça, segunda, quinta-feira, atrás aí, na dia da aula. Gente, todo mundo estava lá, não sei nem se perceberam, mas eu me emocionei em ver a Débora e a Letícia sendo minhas alunas. Que eu casei os pais desses meninos, esses meninos foram apresentados por mim e hoje estão sentando na sala de aula para aprender comigo. E a Débora quer porque quer. Isso é uma honra. É a nova geração chegando e chegando, né? Chegando. Já sabe o que quer. Ah, vocês não viram não. Na aula de música, nenhum chegou confuso. Nenhum. Todos chegaram com o instrumento definido. Você acredita nisso? Todos, teclado, violão, guitarra. Só não tem baixista, mas os que tocam a corda vai aprender depois. Todos já chegaram definidos. A professora não teve dificuldade em ninguém para saber o que é que eles querem. Todos. Tu imagina a Sarinha com a guitarra? Ela quer guitarra. Vai tocar violão, vai tocar baixo. Imagina a Sarinha batendo na peladeira aqui. Ela deixa o cabelo solto, ela faz assim. Cadê o Mateus? Cadê o cabelo, Mateus? Do que vale tudo isso? Se você deixa crescer o cabelo para você fazer assim. É bom demais. Não erramos o alvo. Nossos filhos já sabem o que querem. E quando falar de curso de faculdade, vocês também não vão errar coisa nenhuma. Vocês estão fazendo a parte de vocês em casa. Amém? Então nós precisamos viver essa unidade no corpo e essa unidade em Cristo. E onde é que está a unidade em Cristo? Capítulo 16, versículo 6. No versículo 6 do 16 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. E tendo contornado Mísia, descer a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que é que não está unido em Cristo aí? O que é que não está batendo com Cristo aí? Esse texto mostra que a equipe de Paulo não estava unido com Cristo nessa ocasião. Onde é que está aí? Perceberam a quebra da unidade? Nesse texto? É o apóstolo Paulo, mas ele não estava alinhado com o coração de Jesus, nem de Deus. Eles queriam evangelizar, que não tem nada de errado, é fantástico. Mas eles queriam fazer uma obra que não era a vontade do Espírito Santo. E tem 3 vezes a expressão Frígio-Gálatas, Ásia e Bitínia. É como se eles tentaram 3 lugares na vontade deles. Até que chegou o anoitecer, não dava mais para tentar, para onde ir, foram dormir e Deus teve que pegá-los dormindo. Porque acordado, eram tão teimosos e velozes
e só queria fazer. E não tinha nada de errado. Era lindo evangelizar. É lindo falar de Jesus. Mas até para isso, você precisa saber se é a hora. Então me espere. Certas horas, me espere. Não está no vácuo, não. Se alguém pensa que eu deixo você no vácuo, você está enganado. Eu posso até deixar do WhatsApp. Mas ministério, você não me conhece. Quantas vezes eu já testei vocês, E se vocês soubessem que eu estava testando vocês tinham estudado um pouquinho mais para passar no Enem. Macaco velho da pega aqui. Na África, o líder da missão em São Tomé e Príncipe, o Gustavo na época, ele dizia assim, quando eu chegava com aquele monte de menino da tribo para fazer escola, morada na missão, ele fazia uma reunião e dizia assim: Francisco, tu tem certeza que é que tu está fazendo? Eu tenho. Me espere 15 dias. Tá bom. Eu trazia um menino da tribo, que às vezes nem roupa nunca tinha vestido direito. E eu só dava 15 dias para botar ele no eixo. Era 5 meses a escola. Então eu não podia perder tempo. 15 dias eu botava ele no eixo. A Sara veio de uma tribo, meu Deus, de pescador, Jesus na causa. Vai acontecer essa história. Eu e Eduardo, a gente entrou nesse bananeiraal para ir evangelizar esse povo. Quando a gente chega no quintal das casas, tipo isso aqui, assim, lá estava a Sara, só com a Jabulane amarrada aqui e correndo de pega com os meninos. Imagina a cena. Quando a Sara me viu, branco, corre todo mundo na minha direção. E a Sara só com a Jabulana amarrada aqui. Só que quando ela chegou perto, acho que ela viu a cara dos brasileiros. Aí ela pegou daqui e amarrou aqui. Aí piorou. Aí foi pior. Porque amarrada aqui chega mais ou menos na panturrilha, a Jabulane. Aí a gente fica olhando aqui, né? Mas quando ela tirou daqui e subiu para prender aqui, aí o olhar vai para onde agora? O que é que vai dar aqui? A Sara. Eu sei que a gente fez o culto, foi lindo, e eu levei essa menina para fazer. A Etédia hoje é uma grande missionária, já veio no Brasil, estudou, já voltou, está na África. Aí quando foi lá na missão, sai a Sara do quarto, só com a Jabulane. Minha filha não é assim não aqui. Tem que botar saia, tem que botar sutiã, tem que botar blusa. Por isso que o Gustavo ficava pirado. Quando esse povo chegava, ele falava assim: tem certeza? Me dê 15 dias. E em 5 meses eu fazia um missionário. E está aí, pelo mundo afora. Tem um monte. E 17 anos. Deu para fazer alguma coisa? Esse ano vocês vão ver isso. Eu não vou me envolver. Lembra agora que eu já passei as festas tudinho? Talvez encontro. Reencontro. Mas vocês vão ver que vocês dão conta do recado. Vocês vão ver. E vai ser bonito do mesmo jeito. Vai ser excelente do mesmo jeito. A gente vai vibrar do mesmo jeito. E Deus vai falar do mesmo jeito. Porque você é capaz. Você é capaz. E como hoje foi entendido que a primogenitura foi restaurada, amém. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ouve o coração de Deus, ouve a mente de Deus, entenda o que Deus quer para nós. Entenda, por favor, não brinca. Não brinca. Deixa Deus agir através da tua vida. O versículo 10 do 16, o 10 do 16, olha que bonito. Olha que bonito. Vamos ver de novo. Versículo 10 do capítulo 16, olha que expressão linda. Vamos lá. Assim que teve a visão,
imediatamente. Qual é o verbo que está aí na frente? Qual é o verbo que é depois da palavra imediatamente? Pelo menos na mesma versão, não sei. Partiu? Partiu? Que pessoa é essa do verbo? Que conjugação é essa? Partiu, futuro? Como é que é? Na minha diz assim: imediatamente procuramos partir para. Presente na terceira pessoa. Quando ele teve a visão, imediatamente partimos. Ficou alguém para trás? Não. Vamos orar de novo? Vamos saber se é de Deus? Vamos pôr prova a visão? Não. Imediatamente partimos. Eu tenho umas brechas que eu não sei se virou um problema ou um medo ou insegurança. Medo não, insegurança. De alguns comandos que foram dados esses 17 anos e não foram cumpridos por causa de alguns líderes que não confiaram em mim, nem no que foi, nem todos eram por mim, mas naquele que Deus estava usando. E isso não pode perseverar, isso não pode ir para longe. Mas a gente tem comandos dentro do ministério que não foram feitos porque alguns líderes acharam que não era. Meu amigo, mesmo que se não bater no seu coração por obediência, vamos embora. É a tribo? Vamos. É a dança? Vamos. É a diaconia? Vamos. Que caia nem quem trouxe o comando, que Deus trata lá com ele. Já fui. Eu garanto para você que seu ministério vai ficar tão leve. Vai fluir tanto. De Deus não se zomba. Então, quem dá o comando errado, que se vire. Por isso que eu creio que a minha liderança que vem aqui à frente, fico caladinho. Ou eles estão acertando, ou depois Deus conserta com eles. Eu creio. Tem uma pessoa do Rio Grande do Norte, que ele não é nem tão comunicativo com a gente no dia a dia, tem uns que são mais pegajosos, que agora quando eu fui lá, ele falou de novo da tia Lu. Ele fez, cadê aquela pastora? Eu disse, está lá. Eu disse, qual? Aquela pastora que viu a fogueira pegando fogo antes de você falar. Ah, tia Lu, está lá. Rapaz, aquilo ali foi tão forte. Talvez o outro nem prestaram atenção. Lembra o que a tia Lu disse em tabernáculo aqui? Eu não tinha dado o tema para todo mundo ainda, mas ela disse, eu vi umas lenhas pegando fogo e vinha o leão, parece, e soprava, alguma coisa assim, rodava. E isso marcou a vida do Dixon, lá de Rio Grande do Norte. O mais calado da equipe. Quem vai tirar isso da mente do Dixon? Que Deus pode usar pessoas para trazer entendimento para outro. Ninguém mais tira isso. Foi o Francisco? Não foi eu. Ele sabia porque eu disse para ele, eu trouxe as músicas de lá. Ele sabia que ia ser fogo. Mas ele sabia que eu não tinha dito a todo mundo e ele viu que Deus falou com a Lu. Então Deus fala. Para a gente isso não é nem mais novidade. Mas para alguém que não tem entendimento de ouvir Deus, isso é fantástico. E a gente não pode perder isso. Não podemos perder isso. Essa sintonia de Cristo com a gente. Tabernáculo, fogo. Eu falei isso, vou repetir, mas o Mike está aqui. Aquela dança, aquela roupa da dança de Itapera, eu vi. E eu sempre dizia, procure saber quem faz a roupa com ele, que ele sabia tudo. Procure saber, não, eu vou fazer, mas também eu não disse o que era que eu queria. Eu não disse o que era que eu queria. Não foi isso? Só dizer, já fez a roupa?
procura que eu pago, não sei o que. Não, eu vou fazer, deixe. E fez a camisa toda fogueada. Mas a cor, o jeito da roupa que eu vi foi feito em Tapera. Isso é a voz do Espírito. Não estrague isso. Não estrague essa intimidade com Cristo. É isso que faz a veracidade da visão em nós. Blá, 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 chuta que laço. Bater boca, chuta que laço. Não vale a pena não. Deus está trazendo o comando à minha cabeça, Deus está trazendo o comando à minha vida. Vou falar com o apóstolo. Se eu te deixar no vácuo, é o contrário. Eita, ele está sabendo, ele não quer falar. Resolvido? Agora, coisa pessoal, eu posso até deixar no vácuo e não falar depois. Mas se é coisa do reino e eu calei um pouco, estou deixando você no vácuo não. É porque eu estou querendo entender, já tem fogo no negócio. Não me critica assim não, por favor. Porque tu vai passar pela mesma coisa. Se não é que já passa. Tem coisa que você não quer falar naquela hora. Tem coisa que você não quer dizer naquela hora. Você precisa entender mais um pouco. Amém? Porque nós temos a mente de Cristo. Que trabalho lindo de Paulo evangelizando a Ásia, a Bitínia, a Gálata. Lindo, mas não era a vontade de Deus. Deus não queria ele ali. Aí vão dormir, cansados, frustrados, todas as portas fechadas. Quando estão dormindo, chega um homem. Paulo, é visão, não é sonho, viu? Então o homem veio. Ele viu um homem perto dele. Paulo, passa a Macedônia e ajuda a gente. Deus está nos chamando para o outro lado do rio. Bora, bora, levanta, acampamento. Partimos imediatamente. Anfípolis, Filipo, Tessalônica, Bereia e Coríntios. Toma. Por uma obediência. Olha a quantidade de países e igrejas fundadas com livros fortíssimos na sua mão. Quando eu e você nós obedecemos, o respaldo da unção é muito melhor. Pastores, você não precisa ficar triste porque a ovelha não está te ouvindo. Profeta, a mesma coisa. Dança, a mesma coisa. Precisa ficar triste porque alguém não está aplaudindo. Louvor, a mesma coisa. Diaconia, não precisa, não fica triste. Paulo plantou, Apolo regou, e Deus é que deu o crescimento. É Deus que honra a unção que Ele colocou em você. Não fique triste porque alguém não está. Não. Faça, trabalhe, deixe Deus fluir. Você acha que em 33 anos todo mundo me aplaudiu? Você acha que eu cheguei nas igrejas e todo mundo concordou com o que eu pregava? Em 33 anos? De jeito nenhum. E por que eu não parei? Eu pergunto sempre isso. Por que eu não parei? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei de onde eu saí. Eu sei. E quando eu vejo vocês aí, ó, vocês deviam estar em casa, na praia, churrascaria, sei lá. Se forem, me chamam. Né? Vocês podiam estar em casa descansando. Vocês resolveram, mais um ano, sentar aqui no domingo de manhã para a gente pensar. Eu gosto do domingo de manhã porque dá para você pensar. Quietinho aqui, ó. Pensar. Como é que está meu ministério? Como é que está minha vida com Deus? Não tem nada a ver comigo, não. Como é que está minha vida com Deus? Um ano de trabalho pela frente. Tia Lu, Anderson, Flávia, quem foi mais que eu falei? Cícero e tribo de gado. Não vem me dizer lá para próximo da festa que você está sem entender nada, viu? A hora de entender é segunda-feira. Viu?
por mais distante que a festa esteja. É para entender segunda-feira. Aí chega lá no dia da festa, o apóstolo me disse, mas eu não estou aqui, não estudei, não. Aí você está passando um exemplo legal para a comunidade. Tem gente que acha que está sendo fraco. Não é fraco, não, isso é negligência. Não estudei, não aprendi, não, isso é negligência, é diferente de humildade. Viu? Entenda o que é humildade e entenda o que é negligência. E negligente Deus não gosta. Agora de humilde ele exalta. Até isso a gente precisa mudar. Se você receber uma comissão, o Espírito Santo vai te dizer como fazer. Está aí a resposta. Primeira Pedro 1:2. Alguém poderia ler? Primeira Pedro 1:2. Outro abra, Tiago 1:2. Estou concluindo. Ótimo. Quem achou, Pedro? Pode ler. O que é que chamou a atenção aí? O que é que tem a ver isso com o texto que eu li? Atos 16. Oi? Obediência. Oi? Forasteiros da dispersão nu. Ponto. Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Oi? Essas são as cidades que Paulo tentou evangelizar. Para quem era aquele campo de trabalho? Para Pedro e não para Paulo. Porque nesse lugar a maioria é judeu e Paulo não foi chamado para ser apóstolo dos judeus. Quem foi chamado para ser apóstolo dos judeus foi Pedro. Então não entra no ministério do outro, não. Tu tem um ministério, o outro tem um ministério e nós obedecemos os comandos do Cristo, da cabeça da igreja. Para que insistir em fazer aquilo que não é para tu? Vai fazer tua obra, não confiou a tu? E a gente já não legitimou e não liberou? Vai-se embora, trabalha, levanta a cabeça. Tiago 1:2, quem abriu? Tiago 1:2. Pode ler. As 12 tribos que estão espalhadas por todo o mundo.
apóstolo dos judeus. Esses dois homens não se meteram no apostolado de Paulo. E Paulo não precisou se meter no apostolado dele. Cada um no seu devido lugar. Cada um no seu quadrado. Unidade faz o seu ministério prosperar. Eu conheci na missão uma moça. Vocês lembram daquelas casas que as paredes não chegavam no telhado? Antigamente? Aí era um telhado enorme, mas as paredes só chegavam até aqui. Então quem falava lá, o eco chegava lá e todo mundo ouvia, né? Aí na missão tinha uma moça que quando eu recebi a liderança da casa, a gente morava lá, ela conversando com uma colega do quarto dela lá longe, ela disse assim: eu não entendo como é que o Gustavo colocou a liderança de uma casa dessa, 28 pessoas, para um homem. Eu tenho certeza que essa casa ficaria melhor na mão de uma mulher. E quem era a missionária mulher? Ela, a dita cuja, que estava fofocando lá. Aí eu respondi, o telefone sem fio. Mas foi a mim que ele confiou. A conversa calou. Sabe para que ela queria a chave da casa? Porque um dos quartos da casa era a despensa. Quando você abria esse quarto, com chave única, exclusiva, você entrava dentro desse quarto. Você olhava do chão até o teto. Só a comida. Aí tinha um box dentro, um quadradinho assim dividido de madeira com outra portinha, material de limpeza. E a gente descobriu que às vezes que alguém pedia a ela para pegar algum ingrediente lá, ela pegava o coloral e um sabonete. Ela pegava um óleo e uma coisa lá. E se essa chave fosse confiada exclusivamente a ela? Que ninguém entrava na despensa. Ia chegar um dia dela dizer o quê? Precisamos orar e pedir dinheiro aos amigos porque nós estamos com fome. Ninguém entrava lá. Era só o líder. E foi na minha gestão que eu descobri isso. Por isso que não gosta às vezes de mim. Sou chato. Foi na minha gestão. Sabe por quê? Porque no dia da limpeza geral eu inventei de entrar no quarto dela. Não sei por que, Jesus guiando. Cristo purinho. E a minha perna, que ainda era mais resistente, bateu na cama dela. Quer que caia do colchão? Um sabonete. E a marca desse sabonete era de onde? Da despensa. Eu disse, mulher, tu fez isso? Pronto. Foi ó do Borogodó. Pense na briga. Me deu sabonete que eu vou botar lá. É nosso, não é seu não. Fiquei 2 anos com essa chave. Transparência, submissão a Cristo, caráter limpo, é a nossa marca. Não estou dizendo que eu sou tudo isso não, viu? Não sou Filemon. Quem já estudou Filemon? Não sou Filemon, perfeito daquele jeitão. Mas eu procurar o máximo, é de Deus, as coisas é de Deus. Eu não comprei nada para essa festa porque eu não estava entendendo bem o rosa, mas está aí, ó. O homem chega já para pegar as coisas, o dinheiro dele vai embora. Tchau, até o próximo ano, se for a vontade de Deus. Mas é de Deus, não é meu. Vou gastar 1.000, vou ficar com 200. Para quê? Vou dizer que foi 2.000 e pago 1.800. Para quê? E amanhã ele não está vendo, não é? Vou fazer a farda, dizer que foi 2.000 de tecido, 500 de costura e vou ficar com 500. Para quê?
a envelhecer, a traça vai comer. Ou tu vai diminuir, ela vai ficar afogada, para não dizer o contrário. Amém? Entenderam o que eu queria passar essa manhã? Unidade, companheirismo, amor. Unidade com as pessoas e unidade com o meu Cristo. Senhor, eu sei que o Senhor quer para mim algo, então compartilha. Então tudo que você fizer para o reino, daqui para frente, já foi daqui para frente, você é o único beneficiado, não sou eu. Você é o único beneficiado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Alguém quer falar mais com relação a isso? Os profetas, os novos filhos de profeta, os evangelistas, os pastores, os mestres. Não vou não, vamos não flui não, deixa para outro dia. Tá bom. Talvez aí, em outra festa aí. Deixa para lá. Vou falar não. Poxa, cadê a música? Não falar nada não. Deus supriu. Minha cabeça não doeu hoje, glória a Deus, aleluia. Nem vai doer que eu vou já comer uma comidinha. Tomei café forte, feito pela Nerivane. É café, Santa Clara, Maratá. 3 Corações. É mexandai aqui, viu? Pense. Acho que é fome, né? Meu dia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Você tem 4 horas, 5 horas para descansar, né? Paizinho, nós estamos diante de você agora. Essa manhã, com essa cura da primogenitura. Bem, precisamos andar por novos caminhos aqui para frente e com essa primogenitura sarada. Ah, Jesus, nós desfrutaremos do melhor dessa terra. Mas que a gente vive em unidade uns com os outros, suprindo o reino, tanto em serviço como provisão, e também obedecendo ao Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor acha. Por isso eu coloco meus irmãos diante do Senhor, todos eles, do mais novo ao mais velho, que eles possam ouvir tua voz e obedecer. Como disse o versículo 10 do 16 de Atos, Lucas escrevendo, aquela equipe não duvidou de que o Senhor tinha falado com Paulo, porque eles tinham tentado e não tinha dado certo. E quando Paulo entendeu que o Senhor estava levando eles por outro lugar, a equipe toda imediatamente partiu com eles. Viajaram para o outro lado. Que haja entre nós essa unidade ao ponto de ouvir tua voz e fazer a obra acontecer aqui na terra. Cada tribo, cada ministério, unidos e seguindo o teu querer e a tua vontade. E nessa manhã, eu te peço, Senhor, continue chamando os teus filhos. Continue escolhendo eles para novas tarefas. Alguém pensou assim: eu nunca fui chamado para nada, escolhido para nada. Teve alguém que pensou isso agora? Isso não é vergonhoso não. A Cíntia pensou isso. A Samara pensou isso. Samara? Jéssica Samara.
O Alex. Teve mais alguém que pensou assim? Levi. Da oração chega, soou assim, ó. Nunca fui chamado para nada. Não fosse um eco. É incrível. Vocês que disseram sim, vem para cá para a gente orar por vocês. O negócio aqui, minha gente. Vai daí. Pai, nós queremos colocar esses filhos diante do Senhor. São teus filhos, Senhor. E nessa manhã nós entendemos que precisamos viver em unidade, mas também estar em sintonia com o Senhor. E eles tiveram esse sentimento de que não foram nunca chamados para nada. E agora, nesse momento, Senhor, que você convoque o coração deles. Que eles possam estar sensíveis à tua voz. E além do que eles já fazem, que o que surgir, o que aparecer daqui para frente, eles não tenham dificuldade nenhuma de entender que é o comando do Senhor para essa nova fase. Faça esses filhos ouvir do Senhor esse chamado. Ouvir o toque no coração, na mente. Saber que estão obedecendo um grande Deus presente, que ama e que honra seus filhos. Por isso nós como ministério, eu como pai espiritual sobre a vida deles, eu os abençoo com um caminho de sucesso. Um caminho onde o Senhor vai estar conduzindo ele, como o leão da tribo de Judá, levando eles por onde eles precisam ir. Nós os cobrimos com esse chamado. Que haja entendimento no chamado do Senhor. Por isso nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém? Eu vou falar porque a gente conversou. Senta aí rapidinho. Rapidinho. Se nós estamos restaurando a primogenitura, precisamos restaurar essa parte. A gente conversa sobre isso cada festa e tal. E nada demais reforçar. Ele nem está querendo. Mas quando ele disse que não ia fazer, eu fiquei perguntando a Deus. E eu entendi que é meio que agora a minha função e da Adna, né? Então, tira esse peso dele. Nós sentamos para conversar sobre as nossas responsabilidades atuais, né? Além do ministério profético, pastoral da Adna, no bispado, o que é que a gente vai fazer? Então ele disse, a partir do aniversário da igreja, vocês vão passar a atuar. Então se a gente está aqui, vamos lá, né? E um dos pontos que a gente ia conversar em tabernáculo era orientar a igreja sobre dízimos e primícias. Aí ele foi quem disse, não, eu vou falar sobre isso no aniversário da igreja. Eu até anotei, arranquei a folhinha que foi em outra agenda. Eu disse, não, vou levar porque eu também não posso esquecer, né? Ele vai falar, tá aqui, ó. Grifei. Eu vou falar domingo da festa de aniversário. Ele disse. Sentou eu, Adna e ele para a gente organizar. Então, não vou me alongar porque a gente já conversou muito sobre isso. Eu só queria dizer uma coisa. O que era que começou a martelar na minha cabeça ali? Os nossos discípulos só vão aprender se nós fizermos. Mas também, nem todo mundo segue o nosso exemplo. Infelizmente. Porque se fosse assim, né? Seria muito bom. Mas o que estava martelando ali na minha cabeça é: quando falta o dinheiro para pagar o aluguel,
é porque eu usei o dinheiro que era para pagar o aluguel da igreja. Quando falta o dinheiro para completar manutenção das caixas e dos instrumentos, é porque eu usei o dinheiro dessa manutenção. Quando eu, que deveria ter a responsabilidade de dizimar, não é uma opção, é uma responsabilidade do reino, eu vou e uso o dinheiro que é de Deus, que não é meu, todo mundo sabe disso, né? Nós temos um caixa agora, eu que sou o chato para organizar, do Ministério de Louvor. Eu vou falar, viu, Aurélio? Só a manutenção deu mais de R$1.000, só a manutenção das coisas, que antes era o Aurélio que arcava praticamente tudo. Aí a gente tirou, limpou o caixa, a gente está desde dezembro para cá, né? Tinha R$776. Aí ele fez, não, me deu que tá aí, eu desenrolo o resto. Mas eu disse, não, quando entrar o resto, cara, a gente devolve, vamos lá. Então, né? Abrindo aí um parênteses, gente, eu não faço parte do louvor, mas eu também contribuo. Então, se você quiser contribuir, fique à vontade. Então, nós temos essa responsabilidade. Vou estar me organizando com a pastora Adna para a gente estar visitando os templos, para estar dando essa orientação. Porque eu entendi que alguns de nossos discípulos, mesmo que a gente fale, né, coloque todo culto, é hora do dízimo, da oferta, tem gente que não entende. E como foi que eu me atinei a isso? Tem um discípulo que está chegando, que desde que antes dele oficializar que era da tribo, ele me pediu o Pix da NA, quem era responsável, acho que na época ainda era o Diego, para enviar o dízimo dele. Aí eu disse, oxe, mas tu nem está com a gente. Ele era de outro ministério, né? Eu disse, então você tem a responsabilidade de dizimar no seu ministério. Contei até para o apóstolo. Eu disse, cara, é bom receber o dinheirinho, mas a sua responsabilidade é com o ministério que você faz parte. Dizime lá. Aí ele fez, mas eu entendi uma coisa, ouvindo uma ministração não sei aonde, que eu preciso semear onde eu sou alimentado, onde eu estou sendo suprido. E de tanto tempo que eu estou indo para tal ministério, 2 células que eu fui muito mais alimentado. Aí eu fiquei calado, né? Só, ore a Deus e deixe Deus guiar você. No meu entendimento, você tem que dizimar no seu ministério. Depois ele oficializou, está conosco. Ontem, anteontem, eu acho. Ontem foi, não importa, foi ontem. Aí ele veio mais uma vez, ele fez, me passa o Pix, todo mês ele pede. Me passa o Pix para mandar o dízimo. Aí ele pedia a Iniara, tal, estava até tomando banho para ir para o Shabat, era para o Shabat. Aí comecei a conversar com ele, esperando a coisa da Iniara. Pá. Aí ele, olha, avise que foi o meu e o do meu irmão. Fiz o do teu irmão? O irmão dele nem vai para a célula, nem vai para a igreja, não é convertido, tal. Ele, pouco a pouco, ele está se deixando quebrar. Esse, glória a Deus, me leve para a célula. Então o que é que eu quero trazer para a gente com isso? Sim, não, a parte era essa. Ele veio tirar uma dúvida, ele fez, líder, ele me chama de líder. Líder, eu posso pegar o meu dízimo e ofertar a alguma pessoa, não sei o que. Eu fiz, não. O seu dízimo é para ser entregue ao ministério para a manutenção da igreja. A palavra nos ensina isso. Se você quiser ofertar na vida de alguém, você vai ofertar do seu dinheiro, a sua oferta, o que você tem. Então, concluindo, nós precisamos ter uma responsabilidade. Se já passou na sua cabeça, não, eu dizimo todo mês de cesta básica entregando não sei aonde. Meus irmãos, eu ouso dizer a você, você está errado. Se você fizer um voto, uma aliança com Deus, você quer entregar a cesta básica, faça. Mas o seu dízimo, devolva lá na igreja para a manutenção da obra. Sua obra social é uma responsabilidade sua. Quer abençoar alguém? Abençoe. Mas os seus dízimos é para essa manutenção.
Amém? Era isso que ele não queria falar, ele não gosta de falar disso. Então, tem tudo isso, muita coisa para pagar, viajamos, foi muito caro essas flores. E tudo isso precisa ser da manutenção da igreja. Que possamos viver de honra. Como a gente fez em tabernáculo, se a gente pedisse pessoas para vir falar aqui sobre bênçãos ou ser, né, honrado por Deus, por essa fidelidade, muitos de vocês viriam. Né? E como eu falei, eu não peço aos meus discípulos para me dizerem se são fiéis. Desde que eu comecei a andar com ele, desde o início, né? Eu sempre ouvi dele. Hoje a gente faz, viu? Por favor, é só o que eu ouvi no início. Hoje a gente faz, precisa-se ter controle. Então faça se você quiser. No início a gente não tinha papelzinho para anotar o dízimo. Thalita lembra. A gente não tinha. Chegava lá e ele sempre falava para mim. E eu aprendi isso, eu não trabalhava na época. Eu não quero saber quem está dizimando. É uma fidelidade sua com Deus. De todos os meus discípulos, eu só sei de 3. Esses eu sei. Porque eles tiram muita dúvida comigo. Muita. Um chama de pai, né? Tudo. Pai, isso. Pai, aquilo, eu posso fazer assim. Pai, isso. Sempre. São 3. 2 primiciam na minha vida, 3 eu sei que são fiéis. Mas eu não faço questão, eu não quero saber. Ele nunca me perguntou, você está dizimando? Nunca. Mas eu ouso. Eu posso ser chato em muitas outras coisas no reino. Muitas. Meus discípulos que eu digo. Mas eu tenho ousadia de chegar aqui diante de vocês e dizer que eu nunca deixei de dizimar, ofertar e primiciar. Nunca. Desde que eu entendi o que era isso. Tá aí uma coisa que eu tenho ousadia de dizer aqui. Talvez falar de unidade eu não falo muito, não. Que tem hora que o negócio pega. Mas se for para falar sobre isso, tá aí uma pessoa que tem ousadia para chegar aqui e falar. Amém? Então vamos seguir essa restauração da primogenitura, restaurando todas as nossas responsabilidades no reino de Deus, sem pesar. Só dizer, Senhor, eis-me aqui. Se está com problemas de finança, restaura, coloca. Amém? Era isso. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos concluir. 18 horas, todo mundo aqui para a gente concluir a festa. Caminhar para o ano 18. Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me.
nós agradecemos por essa manhã. Obrigado por todo o tratamento, pela sua presença. Obrigado porque esteve conosco e vai estar, continuar estando. Vamos para casa, vamos comer, descansar um pouquinho e estaremos aqui, Senhor, a partir das 17 horas, para concluir esse momento na tua presença. E todos aqueles que vão tomar a decisão de estarem aqui, Senhor, à noite, que o Senhor guarde eles pelo caminho, pelas estradas, aqueles que vão vir de longe. E que a mão do Senhor seja visível entre nós, que a sua presença seja visível entre nós. Por isso agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Bom apetite.